Olá pessoal, continuando com a nossa programação do primeiro dia. Eu sei que a gente já está um pouquinho cansado, né? Já foram 2 aulas, mas essa é a última aula do dia e ela será bem interessante. O tema será sobre o farmacêutico no mercado de trabalho. E quem apresentará essas palestras serão a Priscila Arantes e a Bárbara Alves. A Priscila Arantes possui bacharel em Química, 17 anos de experiência em cosméticos e ela é a responsável técnica na Haskell desde o ano de 2008. Já a Bárbara, ela também possui bacharel em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Ela realizou cursos de tricologia, de estabilidade, de manipulação cosmética, dentre outros, e ela atualmente atua no setor de pesquisa e desenvolvimento da Haskell. Uma boa aula a todos! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou responsável técnica há quase 12 anos aqui na Haskell, trabalho nos setores de regulatório, pesquisa e desenvolvimento. Estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Hoje eu já concluí MBA em cosmetologia, gestão da produção, dentre outros cursos que a gente não pode parar e tem que se atualizar sempre. Para a nossa carreira é muito importante essas atualizações, uma vez que o mercado é muito dinâmico. E vocês vão ver que apesar de eu ser química, nós vamos ter muita coisa em comum com vocês para compartilhar, ok? Até mais, boa sorte! Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu trabalho aqui na Haskell faz mais ou menos 3 anos, sou formada em Química pela Universidade Federal de Viçosa. Comecei aqui na Haskell fazendo estágio, fui efetivada após minha formatura e estou aqui até hoje. Já fiz vários cursos de manipulação cosmética, desenvolvimento de produtos cosméticos, estabilidade. A gente está aqui sempre buscando atualização, o conhecimento, o mercado é muito rotativo, então a gente precisa estar se atualizando. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como manipular um álcool em gel. Então, após a nossa apresentação, minha e de Bárbara, a gente vai dar continuidade ao nosso processo. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as atividades e elaboração de produtos cosméticos. E vou estar passando para vocês, compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência e contar para vocês um pouquinho sobre o profissional da área de farmácia. Assim como nossa formação química, engenheiros químicos, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e falar para vocês um pouquinho sobre o segmento do mercado farmacêutico, onde eu também atuo como química e engenheiros químicos e afins. Bom, dando continuidade, a gente vai falar aqui sobre o profissional. O profissional é muito importante que ele tenha ciência, que ele deve ter um pensamento multidisciplinar para agregar da melhor forma dentro da empresa e na rotina do seu trabalho. Então, só ser técnico hoje não é suficiente, porque quanto mais interação você tem com os outros setores, respeitando, claro, o espaço e atividade de cada um, mas sabendo o que o outro colega faz, melhor vai ser a entrega desse resultado, né? Então, é muito importante você saber trabalhar em equipe e entender as pessoas para desenvolver o melhor trabalho possível. Quando você interage vários setores para uma tomada de decisão, você minimiza, sim, as chances de risco e executa melhor as atividades. Então, se você é um profissional multidisciplinar, você vai saber até onde você pode ir com seu colega e também pode agregar nas atividades de todo um conjunto, de toda a cadeia. Então, essa associação de informações que a gente acaba adquirindo no dia a dia, né, ela é muito importante no resultado final, na sua entrega de trabalho e no trabalho de melhor qualidade, maior eficiência. Network. Hoje em dia é muito comum as pessoas realizarem o network de forma muito positiva. Você tem que ter a ética do seu trabalho, você tem que saber até onde ir com essas pessoas que você tem contato, mas a troca de experiência, ela é muito válida e agrega muito no nosso dia a dia. Uma vez ou outra a gente pode ter tido experiências que a gente pode compartilhar com outras pessoas e assim como nós, dessa forma, a gente vai estar aberto a receber também outras experiências que às vezes nos faz falta. Então isso é muito importante. A ética no dia a dia, ela é muito importante porque a gente tem que respeitar o limite da empresa. Então, até onde eu posso ir com esse compartilhamento de informações? O que eu posso agregar para mim e no geral, para minha empresa, e o que eu posso
desagregar e ser considerado um profissional que não está de acordo no mercado. Então, isso tudo a gente tem que fazer, avaliar e saber filtrar esse aprendizado e esse compartilhamento. A liderança, a forma de liderar é muito importante, porque a partir da forma de liderança, da forma como você organiza as suas atividades, ela vai estar diretamente ligada ao seu resultado final. Então, se você consegue gerenciar e consegue liderar as pessoas de uma forma positiva, de uma forma mais organizada, dando ênfase naquelas prioridades e tentando entregar os resultados, você vai ter um melhor resultado. E aprender e desenvolver as atividades multidisciplinares, eu já mencionei, é muito importante para a gente no dia a dia. Tudo isso aqui considerando qualquer profissional que vá trabalhar na área de farmácia, química ou engenharia química, que é o nosso foco aqui hoje, para estar buscando essa multidisciplinaridade. Então tá. Então o que nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, né? Visando a área da saúde, nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura de abertura de empresa, as áreas afins que estão interligadas no dia a dia desses segmentos, o que é cosmetologia, os cosméticos e suas categorias, quais são as etapas de desenvolvimento de um cosmético, o desenvolvimento generalizado de cosméticos e depois nós vamos ter a Bárbara formulando um álcool gel para nós. Então, gente, quando eu falo de estrutura de abertura de empresa, esse fluxograma que eu estou mostrando, ele diz respeito à maioria dos segmentos da área da saúde. Então, vocês podem considerar que um farmacêutico, ele atua diretamente em qualquer uma das etapas desse fluxo, entendeu? Não só o farmacêutico, como o químico e o engenheiro químico também. A estrutura de abertura de uma empresa, ela inicia no contrato social, onde a empresa começa vai solicitar essa abertura e vai gerar um CNPJ. A partir disso, de identificado uma localização, gera-se o alvará comercial. Em cima disso, o farmacêutico, o responsável técnico no caso, né, já começa a atuar em cima dessa estrutura. Por quê? Não só como responsável técnico, mas como uma pessoa técnica para auxiliar em todo o desenlace. O projeto arquitetônico ele deve ser gerado por um engenheiro. Na elaboração desse projeto, o farmacêutico ele pode participar do desenvolvimento desse fluxo fabril para minimizar risco de contaminação cruzada. Ele vai auxiliar nessa elaboração do projeto, né? Vai acompanhar esse engenheiro. Ele vai estar atuando na elaboração dos manuais. Juntamente com esse projeto arquitetônico, vai ser gerado um memorial descritivo, aonde o farmacêutico ou qualquer outro responsável técnico, ele vai estar colocando as informações pertinentes das atividades dessa empresa. Esse memorial descritivo deve conter a descrição de todo o ambiente fabril, considerando o seu tipo de material de uma parede, se é lavável, se não é. Vai considerar o tipo de equipamento, o material dos equipamentos, então toda a estrutura, quais são os produtos que serão desenvolvidos ali, quais as matérias-primas serão aplicadas. Então tudo isso é em conjunto com o engenheiro e um farmacêutico, um químico que vai estar responsável por esse projeto. Depois disso, esse projeto ele deve ser encaminhado para uma vigilância sanitária estadual. Nessa vigilância, eles vão avaliar aquele projeto, verificar se esse fluxo ele condiz, se ele não pode causar risco para o produto final, para o desenvolvimento desse produto final, para a fabricação desse produto. Sendo esse projeto aprovado, esse projeto está apto a entrar em execução. Então, só aí aquela disponibilidade de setores e de organização pode ser executada, de criação de ambientes fabril, ambientes de suporte, tudo isso. E isso tudo, em paralelo, nós vamos estar gerando a elaboração de manuais, de boas práticas de fabricação, vamos estar traçando todos os documentos, procedimentos, instruções de trabalho pertinentes às atividades daquela empresa, fazendo então toda a documentação legal, de acordo com a legislação vigente de cada segmento. Quando a gente fala qualquer segmento, vocês podem considerar aqui o segmento farmacêutico, segmento de cosméticos, saneantes, distribuidoras de insumos para a saúde, de cosméticos, dependendo da localização, até transportadoras. Então, assim, sempre vamos ter esse fluxo. Projeto arquitetônico em execução, em paralelo, toda essa parte de documentação, dá-se entrada
na inspeção do Corpo de Bombeiros e também na vigilância sanitária. Então, o Corpo de Bombeiros ele vai estar fazendo uma inspeção na sua empresa e aprovando o projeto de Corpo de Bombeiro que deve ser desenvolvido também, e ele vai estar liberando a sua empresa de acordo com a segurança das atividades. E a vigilância sanitária vai estar verificando o seu espaço e os seus documentos, os seus procedimentos de acordo com a segurança daquele produto a ser fabricado. E assim gera-se um documento que chama licença sanitária. Então, a vigilância vai gerar um relatório e vamos protocolar isso em Brasília, vamos solicitar a Brasília para que libere essa empresa para funcionar. Então, nós vamos estar gerando aí a autorização de funcionamento na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim que ela liberar essa autorização, você está apto a trabalhar diante de todos os procedimentos que você apresentou durante a inspeção. Então, todos aqueles procedimentos, eles foram aprovados, devem ser seguidos na íntegra do dia a dia de fabricação. Caso em alguma dessas etapas haja alguma exigência que deve ser cumprida, alguma etapa que não seja aprovada, por exemplo, durante a inspeção da vigilância, se algum procedimento ficou em desacordo, ou então no projeto arquitetônico, se o memorial descritivo deve ser feita uma retificação, ou se a disposição dos setores deve haver uma alteração de setor para ficar melhor o processo, o fluxo de entrada e saída de produtos e insumos, isso volta e o profissional ele vai estar acompanhando o cumprimento dessas exigências para poder refazer e atender a legislação. Logo aqui, quando a gente solicita a inspeção na Anvisa, a gente já tem que ter definido um responsável técnico para a empresa, que vai estar atuando no dia a dia, assinando por essa empresa e assegurando o seu produto final, tá certo? Então, essa estrutura de abertura, mas no geral para qualquer empresa do segmento de saúde. E quais seriam as áreas afins dentro dessas empresas, né? Considerando não só a área de cosméticos, mas a maioria das empresas de bens de consumo. Então, nós vamos ter um responsável técnico, que é o profissional legalmente habilitado, ele é capaz de assegurar o produto final, chega até o consumidor com segurança, eficácia e qualidade, né? Ele vai fazer cumprir as boas práticas de fabricação. Então, ele é um profissional que está sempre antenado às legislações, às necessidades de entrega, para poder acompanhar toda a fábrica na ação dessa entrega com segurança desse produto acabado, certo? Então, o responsável técnico, considerando a fábrica de cosméticos, pode ser um químico, um engenheiro químico e um farmacêutico, dependendo das suas atribuições. A gente sempre tem que olhar as atribuições. O regulatório também é um departamento que se precisa muito desse tipo de profissional. É um setor mais burocrático e ele tem como responsabilidade acompanhar as legislações vigentes e suas atualizações, orientar sobre o cumprimento das exigências de boas práticas, dentre outras, dentro da empresa. Então, a nossa função é informar, orientar os setores sobre as necessidades. Vai realizar os registros e acompanhar o pós-registro de produtos, de medicamentos, de cosméticos, de saneantes, enfim, de todas essas categorias. Vão elaborar o dossiê desses produtos, onde a gente vai estar arquivando ali todos os dados pertinentes a ele, como os estudos de eficácia, de segurança, o próprio registro da Anvisa. Vamos guardar os ensaios de estabilidade daquele produto, né, que determinou a validade. Nós vamos estar elaborando, juntando também teste de desafio do conservante. Então, tudo isso a gente guarda ali, faz o nosso dossiê do produto acabado. Ele participa das autoinspeções e atualiza esse checklist de autoinspeção quando necessário, juntamente com a garantia, né? Faz a inspeção de rótulos, dá suporte também para pesquisa e desenvolvimento em relação a ingredientes permitidos, né? Então, a função dele é estar atuando ali para que a legislação seja realmente executada na íntegra, garantindo também, dando apoio para o RT e garantindo essa segurança de produto. Já a garantia da qualidade, né,
A garantia da qualidade ela é bem atuante com vários tipos de profissionais, né? E ele tem a obrigação de garantir os processos para entregar o que foi planejado. Então, se foi planejado entregar um shampoo verde de viscosidade 1000, ela tem que garantir que vai ser entregue isso, de acordo com o seu processo, ele vai ter que entregar, né? Ela atua na prevenção de erros, falhas ou defeitos, né? Mapeia o processo e a tratativa de não conformidade, análise de risco, né? Então, o foco é sempre estar prevenindo esses riscos, esses problemas durante os processos. Então, qualquer situação que seja, que venha trazer algum risco para o processo, a garantia ela tem que intervir, estudar as possibilidades de risco e tratar esses riscos. Já o controle de qualidade, ele tem o foco no atendimento dos requisitos de qualidade. Se o shampoo é para sair verde e com a viscosidade de 1000, ele vai realizar aquela análise para verificar se está dentro da especificação. Então, ele foca no produto e não na saída dos processos. Então, a garantia, ela vai garantir os processos. E o controle de qualidade vai estar focando no produto específico, né? Então, o controle de qualidade é quem vai identificar as não conformidades nas entregas, né? Então, assim atuará com inspeção, testes e verificações. Então, o controle verifica se aquela matéria-prima está no recebimento, está apta a entrar no processo produtivo. Ele verifica se aquele produto que está sendo fabricado está dentro das especificações para ser processado, finalizado o processo e ser entregue ao consumidor. Então, isso é responsabilidade do controle de qualidade e a garantia ela vai estar assegurando todos esses processos. Ambas as atividades é muito importante a presença de pessoas do setor farmacêutico, do ramo de química para estar agregando. Temos também o formulador. O formulador é uma pessoa que ela deve ser criativa, persistente, responsável e espírito inovador. Ele deve fazer pesquisas constantes, nunca parar de estudar, né? Tem que desenvolver muito o lado até um pouco, às vezes é um pouco emocional, né? E conhecer ingredientes, se relacionar com vários setores. Por quê? O formulador, quando ele está formulando, vários setores vai depender do que ele vai gerar ali, do que ele vai entregar. Então, a especificação do produto dele, ele precisa entregar para garantia da qualidade, seguir os testes, né? Ele precisa entregar para o regulatório que vai cuidar da documentação, análise de ingrediente, fazer o registro do produto. Ele precisa entregar um ativo para o marketing para desenvolver um dizer de rotulagem. Ele precisa entregar várias coisas com vários setores. Ele precisa se disponibilizar para fazer o teste de primeira produção juntamente com o pessoal da produção. Ele está inteirado em todos os setores praticamente. Ele precisa saber com o financeiro, com a controladoria, quanto que eu posso gastar nesse produto para desenvolver. E é uma das atividades que também o farmacêutico atua. Dentre essas 5 atividades que eu citei, nos dias de hoje, todas as atividades das empresas estão sendo tão dinâmicas e vários outros setores e departamentos vêm sendo analisados e vários outros tipos de vaga, de perfil, vem se enquadrando com o farmacêutico também, ou com o químico, ou qualquer profissional que às vezes, um exemplo, se eu tenho um pouco mais de feeling, de criatividade, às vezes eu posso, como farmacêutico, trabalhar no marketing para poder atender dúvidas e questionamentos do saque, ou então de pessoas que não têm, que entram em contato via internet, via outros meios de comunicação para poder fazer algum esclarecimento. E aí esse profissional ele vai estar trazendo algo mais técnico, né, em relação a esses resultados, a essas entregas
diante desses questionamentos, né? Algo mais técnico. Outros setores também, como água, como resíduos, tudo isso a gente precisa de profissionais desses segmentos para poder estar agregando nos setores, né? E hoje em dia tem várias outras coisas que podem ser, que estão sendo adequadas e a cada dia que passa precisando de mais profissional. Então, vamos falar um pouquinho de cosmetologia. O que é a cosmetologia? Então, a cosmetologia é a ciência que serve de suporte ao desenvolvimento e fabricação dos produtos de higiene e beleza. Permite verificar as suas propriedades. Estuda as matérias-primas e os produtos cosméticos. Então, essa ciência, né, que no caso eu atuo já há algum tempo, ela é bem dinâmica, o mercado é bem dinâmico, todo dia surge uma matéria-prima diferente, uma necessidade diferente do mercado e todo mundo tem que se adequar, se adaptar. Então, esse estudo constante das matérias-primas e do resultado desse produto final, ele é muito importante, ele é muito dinâmico. E como que a gente classifica esses cosméticos, né? Então, vamos falar um pouquinho dos cosméticos e suas categorias. Considerando a definição para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós vamos ter que esses produtos são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, né? Seja pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais, dentes, membranas, etc. E o objetivo único e exclusivo é de limpá-los, perfumá-los, alterar a sua aparência ou corrigir odores corporais ou protegê-los e mantê-los em bom estado. Então, os produtos são para, em resumo, embelezamento e higiene. E eles são classificados como produtos de grau 1 e grau 2. Isso não tem nada a ver com a segurança do produto, né, diretamente, mas os produtos de grau 1, eles são aqueles produtos mais simples, que não requerem uma transformação ou de cabelo ou de pele, né, e serve basicamente para perfumar, para limpar, né, para desodorizar. Esses são os produtos de grau 1. Quando você fala de grau 2, você entra naquela categoria dos produtos que eles vão fazer uma transformação, por exemplo, uma coloração capilar, um produto que eu preciso comprovar uma eficácia, assegurar uma eficácia maior, como um antiperspirante, anti-rugas, anti-caspa. Eles são considerados produtos de grau 2. Então, como exemplos aqui, eu coloquei alguns exemplos, como exemplo de cosméticos, eu coloquei o batom, a maquiagem, o blush, né? Que são exemplos de cosméticos grau 1. Se esse produto para os lábios, esse batom, ele tivesse um fator de proteção, UVA ou UVB, ele seria um produto de grau 2, porque ele precisaria determinar qual o grau de fator de proteção dele para aplicar na pele. Nós temos aqui também como cosméticos a linha maravilhosa de Murumuru, que serve para limpar os cabelos, para condicionar, para tratar os cabelos, sem fazer nenhuma transformação na fibra capilar. Então, eles são cosméticos grau 1. Nós temos aqui também como grau 1 os sabonetes que fazem a higienização do corpo. Se caso eu tenho um sabonete antibactericida, ele acaba sendo grau 2 porque eu preciso comprovar a eficácia dele ser bactericida, entendeu? Temos também os itens de higiene bucal, que vai depender de cada abordagem de marketing também, de eficácia mesmo, que a gente vai abordar nesse produto. Considerando o grau 2 também, nós temos a transformação capilar aqui, uma progressiva, que é considerada grau 2. O anti-caspa, o antiperspirante, tudo anti-rugas, todos esses eu tenho que fazer os testes de eficácia e eles são considerados grau 2. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora das etapas de desenvolvimento dos produtos. Vocês podem considerar essas etapas num geral, claro, né? Cada empresa, cada segmento vai ter sua particularidade, mas em geral, mais ou menos isso para todos os segmentos de bens de consumo.
né? Então, primeiramente, nós vamos fazer a seleção das melhores ideias com o comitê estratégico. Então, onde ali nós vamos conversar, unir informações e alinhar pensamentos com financeiro, marketing, comercial, departamento de pesquisa e desenvolvimento e dentre outros que houver necessidade, tá certo? É bem amplo assim, havendo necessidade, inclui mais pessoas nesse processo. E aí sim nós vamos gerar a elaboração de um briefing. Nesse briefing é onde estão as primeiras informações sobre o produto a ser desenvolvido. Essa etapa antecede a criação do produto e apresenta informações sobre o desenvolvimento do projeto. Então é a partir desse briefing que a gente vai traçar o nosso trabalho até chegar no produto final. Em resumo, quais seriam essas etapas? Então, falando um pouco do nosso dia a dia aqui como desenvolvimento, né, do laboratório de P&D. Então, esse laboratório de desenvolvimento vai traçar um estudo em cima de literaturas, buscar insumos e vai fazer esse estudo para entregar o produto da forma que foi solicitado nesse briefing. Exemplo, o briefing fala que é para cabelos oleosos. Então, eu vou buscar estudos de literaturas de produtos que estejam no mercado, que tenha benefício de tratar cabelos oleosos. Vamos fazer a seleção desses insumos. Quais os insumos eu vou escolher para que eu faça testes sobre esse cabelos oleosos? Depois dessa seleção de insumos, eu começo a ir para a bancada para poder começar os meus protótipos, né? E começar a manipular esse produto para fazer testes involuntários. Então, eu vou para a bancada, por exemplo, é um shampoo para cabelos oleosos. Então, eu desenvolvi o meu produto na bancada, fiz o meu protótipo e vou definir quais os testes eu vou fazer em cima dele. Então, eu vou fazer teste em cabelo seco, em cabelo oleoso. O que é? Eu vou precisar fazer um teste externo de anti-caspa ou anti-queda de alguma coisa para agregar mais valor? Eu vou precisar fazer algum teste diferenciado? Eu vou seguir o padrão? Quantos voluntários eu vou precisar? Tudo isso, eu defino quais os testes nós vamos fazer. Vai ser um cabelo virgem? Vai ser um cabelo quimicamente tratado, né? Então, a gente gera a aplicação desses testes. Após, então, a realização da aplicação desses testes, né? Nós vamos estar buscando também uma direção olfativa para esse produto. Então, qual vai ser o cheiro que a gente quer nele? Então, com isso, a gente vai fazer uma análise, vai solicitar amostras, vamos fazer um painel olfativo para identificar qual a melhor fragrância para estar aplicando nesse projeto. Vamos ver também essa fragrância com o meu produto, se vai ter alguma incompatibilidade e vamos analisar também se o meu produto vai ter alguma incompatibilidade com a embalagem. Então, a gente traça todos esses estudos de compatibilidade. Esse estudo estando ok, nós vamos aprovar esse produto e vamos nos preparar para um lote piloto. Desse lote piloto, a gente vai tirar os testes para fazer uma estabilidade. A estabilidade, ela tem um protocolo específico e aí ela vai me entregar qual o período de validade desse produto que eu estou desenvolvendo. Ela vai me falar, ó, esse produto vai conseguir ficar na prateleira com 2 anos, com 3 anos. Depois, nós vamos também tirar uma amostra desse lote piloto para fazer o challenge test, que é o teste de segurança, onde nós vamos estar identificando se o conservante que a gente está colocando naquele produto, ele atende a proposta de manter a integridade desse produto, de manter a segurança desse produto, minimizando ou evitando contaminação. Vamos fazer também o teste de segurança, onde a gente vai ter os produtos dermatologicamente testados e que esse teste de segurança verifica se existe alguma possibilidade de reação alérgica ou não no consumidor. Esse teste é feito em humanos e com acompanhamento de um médico. Depois que todos os testes foram concluídos e que a gente chegou que o produto está realmente aprovado, às vezes vamos traçar então a especificação desse produto. Como que é esse produto? Durante ali a preparação do lote piloto, essa especificação ela já foi pré-traçada, mas aqui a gente valida. Então, essa especificação, esse produto, qual que é o pH dele, qual que é a viscosidade, qual que é a estrutura organoléptica desse produto. Concluído isso tudo, tendo em mãos a formulação,
a especificação e todos os testes, nós vamos passar todas as informações para o departamento regulatório, que vai fazer a notificação ou registro na Anvisa. Diante disso, ela vai elaborar o dossiê com todas as informações que eu já havia comentado lá atrás, com a estabilidade, o challenge, segurança e todos os estudos pertinentes. Então, após a elaboração desse dossiê, vamos então gerar o primeiro lote a ser fabricado. E o formulador, ou outra pessoa capacitada, vai acompanhar a produção para estar manipulando esse produto e passando passo a passo de todas as etapas de manipulação. Logo, esse produto vai ser encaminhado para o controle de qualidade, onde ele vai estar aprovando o produto ou reprovando, se precisar de um reprocesso, de um ajuste. E aí sim, vamos estar lançando esse produto para o mercado. Dentre as etapas que a gente falou sucintamente, entra aqui dizeres de rotulagem, conferência de rótulo, geração de número de processo da Anvisa, código de barras, dentre outras atividades que devem ser traçadas, qualidade de embalagem, especificação de embalagem, tudo isso deve ser tratado no decorrer do processo. Então, falamos um pouco das etapas, de como funciona. Vamos falar um pouco então do desenvolvimento generalizado de cosméticos. Aqui eu coloquei uma pirâmide onde eu vou estar mostrando para vocês uma pirâmide básica de tudo aquilo que você precisa ter para desenvolver, como um shampoo, um condicionador, uma máscara e um gel também, que a gente vai fazer a manipulação do álcool gel, para poder, como princípios, como ingredientes básicos para vocês estarem chegando nesse produto final. Então, nessa pirâmide a gente começa com a base da formulação. Então, de um shampoo, é um sistema tensoativo geralmente aniônico, onde ele vai te oferecer uma espumação, uma limpeza, né? Então, nessas condições, a gente vai usar os tensoativos aniônicos, os anfotéricos e os não iônicos. Temos também a base das formulações de condicionadores, de máscaras, né? Que a gente vai usar os tensoativos catiônicos, dentre outros também que podem ser utilizados, anfotéricos e tal. Vamos também usar os agentes geleificantes ou espessantes, no caso de gel, que vai ser a nossa estrutura, que vai ser a nossa base de formulação. Então, sempre que vocês forem fazer um desenvolvimento, qual a base da minha formulação? E aí vocês vão estudar os ingredientes tensoativos ou agentes geleificantes e espessantes para formar a sua base. Em seguida, da base das formulações, nós vamos ter os princípios ativos. O que são os princípios ativos? É tudo aquilo que eu coloco no meu produto que tem uma ação sobre a área aplicada. Um exemplo, né? Um polímero que vai formar um filme no cabelo, que vai trazer um condicionamento, ou que vai formar um filme na pele para fazer uma hidratação, né? Um extrato que tem uma ação adstringente, ou calmante, ou condicionante, né? Uma vitamina que vai hidratar minha pele, ou que vai repor de alguma forma, proteger o meu cabelo, né? As proteínas, né? Os aminoácidos, que é muito utilizado principalmente produtos capilares, né, para estar fazendo essa manutenção e restauração da fibra capilar. Então, os ativos tecnológicos que são desenvolvidos continuamente, as empresas apresentam para nós esses ativos. Então, são os princípios ativos, são aqueles que vão trazer a ação do produto, a ação de resultado, de tratamento, de anti-rugas, de antitranspirante, de várias situações, de fazer a progressiva, fazer a coloração, dar o pigmento. Então, esses são os princípios ativos. Os auxiliares de formulação. Então, são aqueles produtos que vão conservar a estrutura química e biológica. Por quê? Porque eu não posso deixar o meu produto desprotegido. Eu sempre tenho que ter alguma coisa ali que vai conservar o meu produto e impedir de ter um crescimento biológico, microbiológico e uma alteração físico-química. Então eu vou colocar um antioxidante para minimizar, às vezes, uma oxidação de um óleo vegetal, como a fragrância, que tem muita interação geralmente com as fórmulas. Nós vamos estar colocando ali um espessante que às vezes vai impedir de estar quebrando uma viscosidade. Nós vamos colocar um acidulante que vai estar corrigindo aquele pH e vai me dar a estrutura adequada para estar fazendo a aplicação na pele ou no cabelo. Vamos colocar um agente sequestrante que vai estar protegendo a minha água dos íons, para essa fórmula ter um aumento de estabilidade, dentre outros. Em seguida, a gente tem os aditivos. Os aditivos são aquelas
produtos que aumentam a aceitação organoléptica do produto. Então é aquilo que deixa o produto bonito, que deixa ele atrativo. Então são exemplos os corantes com ação visual que não transfere para a pele, porque se ele transfere para a pele, ele já vai entrar em outra categoria. O aditivo, o corante então visual, o perolizante, o shampoo perolado, a fragrância que te remete o cheiro, opacificantes também que deixam os produtos mais opacos. E por último, ali em cima, em menor quantidade, mas não menos importante, nós temos os conservantes, que geralmente são adicionados em quantidades menores, porém eles têm uma ação muito importante nas formulações, porque os produtos eles não podem estar desprotegidos. Então ele vai ter a função de proteger todo esse produto com prazo de ficar na prateleira, com todas essas exposições que ele pode passar, às vezes uma umidade no banheiro, então tudo isso. Em geral seria isso o nosso desenvolvimento de cosméticos. Vamos falar um pouquinho do álcool gel específico? O álcool gel, vocês vão ver na manipulação com Bárbara, ele tem uma estrutura muito simples e ele é basicamente um agente geleificante, um agente espessante, na verdade, que vai entregar a proposta do álcool gel. Então, nós vamos ter lá, a Bárbara vai colocar esse agente espessante para fazer a base da formulação. O princípio ativo do álcool gel, qual que vai ser? Vai ser o álcool, porque é ele que vai fazer a ação sobre a área aplicada. Só que lá também nós vamos ter outros princípios ativos, como o quê? Como os umectantes, que vai trazer um extrato, que vai trazer uma hidratação para as mãos, devido à ação de ressecamento desse álcool. Então nós vamos ter mais de um princípio ativo. Na formulação de um álcool gel também, a gente precisa colocar um ingrediente que tem a função de denaturante. A legislação exige que a gente coloque esse tipo de produto no álcool gel para que evite risco acidental de ingestão, ou até mesmo não acidental. Às vezes uma criança levar o álcool gel na boca, ou alguma outra pessoa que sem querer coloca o produto na boca, às vezes quer ingerir. Então isso pode acontecer. Então esse denaturante que a gente coloca no produto, a legislação ela exige que você coloque e ele vai dar o sabor amargo para o produto. Então eu acredito que vocês já fizeram uso de um álcool gel e sem querer levou a mão na boca e estava amargo. Então esse amargo é porque realmente a gente precisa colocar um ingrediente que remeta a essa repulsa para que você não realize a ingestão do produto. Então tá, vamos formular o álcool gel. E o que são os géis? Os géis são sistemas semissólidos, transparentes, constituídos por duas fases. São soluções ou dispersões de ingredientes em bases hidrofílicas ou hidrofóbicas. Eles consistem na dispersão de um sólido, como resinas, polímeros e derivados de celulose, em um líquido, passando para o estado de gel. Então, nós vamos pegar um carbômero, no caso, né? Vamos estar dissolvendo ele numa água e vocês vão estar vendo a transformação desse produto do estado líquido para o gel. Tá legal? Então vamos lá com a Bárbara manipular o álcool gel, tudo bem? A gente vai manipular o álcool em gel. Eu tenho aqui todos os ingredientes necessários, pesados. Temos a água, temos o álcool etílico, temos o carbômero, que é o nosso espessante, temos o corante, que é um aditivo, é opcional, você pode colocar ou não. Temos a glicerina, que é o nosso umectante. Temos o extrato de babosa, que é o nosso hidratante, ele ajuda o álcool a não causar muito ressecamento nas mãos, evitar aquele ressecamento. O benzoato de denatônio, que é o nosso denaturante, ele é colocado no álcool em gel geralmente para causar um amargor na boca, para evitar a ingestão desse produto. E temos aqui o nosso tamponante, que vai estar corrigindo o pH da formulação no final. Primeiro, a gente vai pegar a nossa água com um pouco de álcool etílico. Certo? Aí, agora, a gente precisa bater o nosso carbômero. Ele é um pozinho
que em contato com a água ele vira um gelzinho e, no caso, a gente precisa colocar ele em agitação. O carbômetro, ele demora alguns minutos para homogeneizar, aí você liga e deixa ele homogeneizando. Você pode colocar também para hidratar de um dia para o outro, deixando de molho. O carbômetro, ele precisa ficar agitando até que não tenha nenhum gruminho, ele fica uma mistura bem lisinha, bem homogênea, para a gente poder continuar o processo. Na sequência, vamos adicionar a glicerina, que é o nosso umectante. Agora, pessoal, a gente vai adicionar o corante, que é para dar uma coloração mesmo no produto. Na sequência, vamos colocar o extrato de babosa. Ele já está pré-solubilizado em água. Em seguida, vamos adicionar o benzoato de denatônio, que é o nosso denaturante. Ele é um pozinho que é solúvel em água. Eu reservei um pouco de água no início da formulação para solubilizar. E agora eu vou adicionar o restante do meu álcool etílico. Vamos deixar homogeneizando uns minutinhos para garantir que fique bem homogêneo. Agora, pessoal, a gente já tem aqui todos os ingredientes adicionados, o sistema está bem homogêneo. A gente optou por não colocar fragrância, mas fica opcional. A gente quis fazer um produto mais inerte, como é para mão, para não causar nenhuma alergia. E agora a gente vai colocar o nosso tamponante, que é para neutralizar o pH e ocorrer a formação do gel. Agora, após a adição do nosso tamponante, é possível observar a formação do gel. Temos um gel viscoso. Agora é só conferir o pH, que precisa estar em torno de 7, e está pronto o nosso gel. Podemos higienizar as mãos e ter o cuidado aí na pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo. Bom, pessoal, eu espero ter agregado um pouquinho mais de conhecimento na vida de vocês. Desejo vocês boa sorte, sucesso, e qualquer dúvida pode mandar um e-mail que a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, até mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de tudo que a Priscila ensinou, da manipulação de álcool gel. Isso foi só o início, né? Foi só o supérfluo mesmo do que um profissional de farmácia, de química, de engenharia química pode estar desenvolvendo na indústria. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nosso contato está disponível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro dia de evento. Muito obrigado pela participação, por terem feito as inscrições. Nosso curso tomou uma proporção que a gente não esperava. Em nome do Pet Farmácia, eu agradeço imensamente todos vocês. Mas agora eu gostaria de deixar alguns lembretes que eu acho bem interessante que vocês prestem atenção. Eu gostaria de relembrá-los, como eu falei no início do vídeo, de vocês certificarem que vocês anotaram as 2 palavras do dia em um lugar seguro e que vocês não irão perder, porque vocês precisam delas para realizar o credenciamento e ter acesso ao certificado. O segundo lembrete é que as aulas ficarão disponíveis até o dia 17 de agosto. E o formulário de credenciamento também ficará disponível até este dia. Então vocês podem assistir às aulas novamente e terão acesso ao certificado até o dia 17, se preencherem o link do formulário. Além disso, eu peço que vocês acompanhem as nossas redes sociais, porque é por lá que a gente entrará em contato com vocês, postará informações caso hajam algumas dúvidas, a gente entrará em contato por lá.
E também vocês podem acompanhar lá que vocês vão ver as atividades que o nosso grupo desenvolve além desse mini curso. Muito obrigado e espero todos vocês amanhã no nosso segundo dia de evento.